Portanto, nós já testamos aqui várias configurações possíveis para Ryzen 3000. Um vídeo saiu há uma semana atrás, mais ou menos. Já tinha feito há uns meses atrás com algumas opções de overclock também no Ryzen. Uma coisa que existe, uma opção que existe e ninguém testa porque, sei lá, não dá FPS, não é? É o modo chamado Eco Mode, que faz parte do Precision Boost Overdrive. Porquê que tu haverias querer fazer isto? Não faço a mínima ideia. Aliás, vamos ver como é que ele se comporta. Lembrando, e podes ver vídeos passados com o Ryzen 3000 aqui, até com boards diferentes, que os parâmetros do Precision Boost Overdrive tu podes sempre alterar para cima e para baixo, mas existe uma opção que é só um botão e ativas o Eco Mode. Quer dizer, é como diz lá, Eco Mode. Eu pessoalmente nunca vi ninguém testar. Eu nunca liguei aquela opção porque nós somos PC Gamers. O PC Gamer é aquele gajo que compra o 9900K e a opção MCE que faz ficar a 5.0 não chega. Portanto, ele quer pôr a 5.1 a 5.2 para poder ter mais FPS. Portanto, nós somos essas pessoas, não é? Portanto, ainda assim, sei lá, vamos ver como é que ele se comporta e o quanto é que ele perde desempenho, como é que o impacto tem em temperaturas, voltagens, clocks, e vamos lá. Para começar, um Cinebench, óbvio, da praxe, só aquela referência, ainda que se viram o último vídeo do overclock já devem saber mais ou menos o que contar, mas vamos lá. CPU de stock, quer dizer, automático, 4756, é este aqui, foi o que deu. Mais ou menos o normal em stock. E tivemos temperatura máxima de 63 graus, consumo máximo, pelo menos o que está registado no software, 90 watt, mais ou menos. O clock máximo aqui foi 4324, aparentemente. Temperatura 63. Vamos ver em jogo os clocks que ele mantém. Esta parte que puxa pouco pelo processador, ele está ali entre 4275 e 4.3 na frequência, temperatura 43 graus, lembrando que estamos com Liquid Freezer 280. E agora com uma percentagem de utilização do CPU um pouco maior, mesma coisa que tínhamos visto no último vídeo, 4250, 4275, ele flutua por aí, mas mantém-se mais constante nos 4250, a temperatura ali próximo dos 50 graus. Ora, cá estamos, CPUs tem automático, vamos entrar no Precision Boost Overdrive e vamos ativar Eco Mode, supostamente 45 watts. Lembrando que quando, da mesma forma que fizemos no outro vídeo, tu podes, no Precision Boost Overdrive, que nós alteramos estes parâmetros, de duas formas diferentes. Também podes chegar aqui e colocar 45 watts. Aqui podes limitar, por exemplo, a 40 amperes. Tu podes brincar com isto, ok? Eu só achei piada esta função porque é apenas um botão. Chegas aqui, a BIOS, Advanced CPU Configuration, Precision Boost, Eco Mode. E vamos ver o que é que sai daqui. Nunca experimentei. Portanto, já estamos no Windows, a opção de energia no Windows está na mesma em elevado desempenho. Nós vemos que ele aqui em idle ou enquanto faz coisas básicas sobre o Ryzen Master e houve clocks que subiram. Inclusivamente o boost máximo bateu 4.4, não sabia disto. Ele nunca bate mesmo 4.4, ou melhor, eu nunca vi ele bater 4399, fica sempre 437 por aí. Portanto, o boost máximo, acho que descobrimos, para quem ainda não consegue o boost que diz na caixa, é só ativar o Eco Mode. Lembrando que eu não estou a usar o Agiza 04 qualquer coisa, não me recordo. Estou a usar uma versão modificada do 03. Podem procurar em vídeos passados sobre esta board, porque é que eu alterei para uma versão modificada. E o que nós temos aqui, ele alterou estes parâmetros automaticamente. Nós temos aqui 65, eu acho que aqui em automático era 90 ou 95. Aqui para 45 amperes no TDC, que era 60 ou 65. E aqui em watt, o limite pré-estipulado era 88, em automático está a 60. Portanto, vamos correr o abençoado Cinebench. Os clocks mantêm-se ali a 3
650, 3674, a temperatura a 47 graus. Portanto, a temperatura foi mais alta noutras situações, quando ele tentou dar boost a 4.4 em alguns cores de cada vez. A temperatura está muito baixa, 48, tudo bem que está a subir ligeiramente. A voltagem está a 1.064 e o consumo de energia no package é 61,57. Os núcleos, o consumo de energia só dos núcleos, o que é registado aqui é 46,17. Vamos ver quanto é que perdemos de desempenho. Portanto, passamos 4.756 para 4.353. Estou curioso para ver no Prime, porque no Prime 95 em automático ele baixa o clock para 3.7, mais ou menos. Ele baixa mais ou menos para o clock que tivemos aqui, não é? Mais ou menos para 3.7. Quando está tudo em automático. No Prime 95, Small FFTs. Vamos ver. Small FFTs. Ele baixa o clock para 3.250, 3.225. Baixa muito o consumo de energia no packet 61 watts. Nos cores 43. Voltagem a 0.95. Uau! E 48 graus. Vamos ver em jogo. Antes de mais, uma coisa que eu quero ver, a voltagem máxima, registada aqui. Deixa-me abrir o Cinebench, só para abrir, não para correr. A ver se tivemos aqui algum pico de voltagem. Tivemos 1.464. Portanto, ele, enquanto não atinge aqueles limites, ele vai dando turbo, como já vimos no clock. Ele vai subindo o turbo, mas a voltagem também, só naqueles picos. Mas vamos ao jogo. Eu estou a usar o Tomb Raider só porque tem partes, tem um bom misto de partes onde está a consumir 10, 20% de CPU e a seguir 70, 60, 70. Yeah. E ele mantém um clock, chega a 4.3 mesmo assim. 4.3, ele baixa para 4.2, agora não. Ele está a 50% de utilização de CPU e está a 4.3, 4.0, 4025. Portanto, o turbo em média baixa um bocadinho mais, mas ao mesmo tempo tivemos 4.325. Ele está a manter mais ou menos o mesmo clock em jogo. Esta parte consome pouco CPU, 4.325. Eu estava a contar aqui em jogo. Vamos ver na parte mais pesada. A partir de agora o consumo de CPU vai aumentar. Já está a 60% de utilização de CPU dentro do jogo e está na mesma um clock alto, 4200 agora, mas mesmo assim, perto dos 70% de utilização de CPU, ele mantém, foi a 4.1 e por um momento 4.150, mesmo assim ele perde muito pouco em jogo. Perde um bocadinho, sim, viram que ele baixou ali para 4.1, ele baixou para 4.1 nos instantes, tipo, uau! E portanto, como viram, é o resultado que viram. Agora, eu fiquei admirado. Porque quando fizemos Cinebench, quando fizemos Prime, ele baixava significativamente a frequência para manter, e a voltagem para manter o consumo de energia mais moderado. O que eu fiquei surpreendido é, mesmo no Tomb Raider, que tem algumas partes que utiliza uma percentagem alta do processador, ele manteve clocks altos. E, como viram também, no desktop, abrindo ali umas aplicações, ele consegue bater o turbo máximo. Coisa que nem bate em automático. É sempre por causa também aquela questão do Aguisa. Portanto, é o clock da caixa conseguimos com o Eco Mode. Agora, isto foi testado com Liquid Freezer, porque isto é no meu CPU, é o que já lá está. Agora, vale a pena experimentar com o Stock Cooler? Não sei, depende de quantas visualizações tiver este vídeo e em que tempo. No 3700X eu não recomendo muito o Stock Cooler, fica um bocado apertado. É suficiente, mas sei lá, suficiente é uma coisa, bom e adequado é outra. Eu acho que o Stock Cooler no 3700X é só suficiente, não é mais do que isso. E em algumas situações ele pode e vai baixar um bocadinho o clock, mesmo em automático, por usarem o Stock Cooler. Existe também algumas situações onde a ventoinha tem que girar um bocado mais rápido e dependendo da tua caixa, da tua sensibilidade da distância, pode ficar... Algumas pessoas acham o Stock Cooler incomodativo por causa de ruído, outras não. Está muito ali naquela área cinzenta, depende do quão sensível tu és e de como está o perfil de ventoinha na motherboard, mas pode ser interessante para manteres o Stock Cooler. Se o ruído te incomodar,
para manteres o stock cooler, que diferença fará? Porque como vimos em jogos, existem situações onde perde um bocadinho, mas não tanto. Existem outras situações onde não perde basicamente nada. E na eventual situação de estás com uma carga muito alta no CPU, a fazer um render ou algo do género, aí sim perdes mais desempenho, mas também reduzes temperatura, consumo de energia. E portanto, porque é que tu queres isso? Eu não faço ideia. Pode ser para quem usa o stock cooler e quer reduzir temperatura e ruído em cargas altas. Pode ser, se quiseres montar um Ryzen numa caixa mini ITX ou uma micro ATX que seja muito limitada em airflow e queiras ainda assim usar o stock cooler, eu não imagino a maior parte dos gamers a querer usar isto. Ainda assim eu fiquei surpreendido porque o resultado foi melhor do que eu estava à espera. No caso do Cinebench eu estava a contar mais ou menos se fosse aquela perda, mas em jogo não estava a contar que ele mantivesse clocks tão altos. Digam-me, vale a pena? E se experimentarem, partilhem aí que resultado tiverem. Se tiverem a usar, por exemplo, um 3600 com o stock cooler, que também é um bocado limitado, também sugiro trocar para uma coisa um bocadinho melhor, não gastando muito. Links na descrição para merchandise, live stream. Lá no canal tens os horários e todas as informações. E vemo-nos em live, bandidos. Adiós.